Baía de Todos os Santos, de todas as culturas, raças e credos. Baía de todas as cores, do sol e da alegria, de um povo sem medos. Este programa é-lhe oferecido por Churrascão Steakhouse. Compre o seu frango sem sair do automóvel com o serviço drive-thru. Tiago Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €. A Bahia é um pouco de Portugal, é um pouco de África, é um pouco do Brasil, e esse intercâmbio deu um povo alegre, sorridente e musical. A Bahia é um estado talvez o mais genuinamente brasileiro. Lembro quando eu chegava à Bahia, um grande amigo que eu tenho lá, sempre que me ia buscar ao aeroporto falava: "Oi Rui, tudo bem? Bem-vindo ao Brasil." O histórico Bahia está de regresso à Série A e acaba de ser integrado no Grupo City, pelo que são muitas as mudanças que estão a caminho do emblema baiano. Aquilo que foi o primeiro campeão brasileiro é agora comandado pelo português Renato Paiva, que quando recorda o seu primeiro derby Bavi, o Bahia Vitória, ainda fica com pele de galinha. Arrepia e eu já estou, só de falar e pensar. Tinham-me dito quando me convidaram e quando eu comecei a pesquisar, vi em vídeos e de facto fiquei impressionado. Sabia que o Bahia tinha também adeptos por todo o Brasil, não sendo dos grandes na teoria, grandes em função de títulos. Sabia que tinha adeptos espalhados por todo o país, mas de facto uma coisa é tu ouvires, uma coisa é tu veres no vídeo, outra coisa é tu sentires. O primeiro impacto foi no jogo em casa com o Atlético Alagoinhas. Já aí se sentiu muito o peso da nossa torcida e sentiu-se na prática, porque nós tivemos empatados quase até ao fim e eles nos últimos 15, 20 minutos empurraram a equipa de forma decisiva para a vitória. Daí eu ontem estar a concordar muito com aquele painel, que é uma torcida que ganha jogos, e nessa quarta-feira foi. E ontem, num jogo que é histórico, num clássico pesadíssimo em todos os termos, com uma densidade emocional extraordinária, com uma paixão dos adeptos, às vezes até exacerbada, porque como pudeste ver, não há torcida adversária no estádio, que é uma pena. De facto, aquele ambiente é, neste momento, enquanto treinador, a melhor experiência que vivi a nível de ambiente, de estádio, na envolvência de um jogo de futebol, sendo eu participante, foi este. Portanto, é claramente o coração deste clube e, repito, é uma torcida que ajuda a ganhar jogos. Na Bahia, o técnico português passa a maior parte do seu tempo no centro de treinos, mas quando está em casa, Renato Paiva aproveita para recarregar energias junto ao mar. Não estou muito tempo em casa, porque não chego propriamente a horas decentes, ou não saio a horas decentes, entre aspas, do clube, mas as horas que passo aqui já ao final do dia, se tenho o trabalho praticamente adiantado e se me sinto carregado psicologicamente, em 2 minutos estou na praia e vou ali só dar um mergulho. Não estou ali mais de 15, 20 minutos, vou lá mesmo só para isso. Chego, dou um mergulho, estou ali 10, 15 minutos na água e venho para casa.
Depois em casa é continuar a trabalhar o que temos para fazer, preparar coisas, como eu digo sempre, que aqui nesta realidade quase não temos tempo para nós, e assim começaram as competições pior, e portanto a rotina é muito disto, é chegar, nem sempre vou ali à praia, é verdade, vou com a regularidade que posso, e depois aqui em casa é trabalho, brincar com as minhas gatas quando posso, estar com elas, que me ajudam também muito a aliviar o stress e trabalhar. Não mudo muito ver um ou outro jogo, se estiver a dar na televisão, se for campeonato, um jogo que me interesse, de uma outra equipa que eu queira seguir, e pouco mais. E preparar o dia já para o dia seguinte, também não passa aqui muito tempo. Conte-nos lá a história das suas gatas. Não, a história foi porque eu também tenho gatos em Portugal, e quando toda a minha vida tive gatos, e quando saí para o Equador, foi um momento em que não tive gatos, e ao final de um mês e pouco no Equador, sozinho, comecei a sentir falta. Comecei a sentir falta da minha rotina com elas, e foi reação imediata, foi tipo impulso. Sentei-me, abri o computador e fui procurar adoção de gatos em Quito. E pronto, e depois de pesquisar encontrei uma professora até universitária que tinha um anúncio com gatos para adotar, de uma ninhada, e eu disse, vai ser mesmo aqui. Pus-me em contacto com a professora, ela disse, eu só queria um. Ela disse, eles são 4, mas esse que o Mister quer é muito junto com a irmã, fazem tudo junto, é incrível a cumplicidade que têm. E eu pensei, bem, eu depois vou começar a viajar, Libertadores, estar 2, 3 dias fora, fica cá um gato sozinho, se eles são assim tão cúmplices. Acabei por trazer os 2, adotei-os entretanto também fugiu, era para ir buscá-los com 3 meses, só vieram aos 2 meses tive que as ir buscar, são 2 gatas, e a partir daí são a minha companhia nesta aventura. Equador, México, Brasil, aqui estão. A proximidade do mar, as semelhanças da gastronomia, da língua e da hospitalidade do povo baiano ajudaram na adaptação do treinador português. É muito fácil adaptar-nos a esta realidade na Bahia e este país. Primeiro porque é um país, como eu já disse, super futeboleiro, e portanto isto para nós é fantástico, porque nós queremos futebol. Depois, Salvador e esta zona do país, a zona da Bahia, é uma zona com uma magia, com um encanto extraordinário. Para mim, que moro em Setúbal desde 82 e a minha ligação com o mar é fortíssima, seja em Quito, seja em León, eu não tinha mar. Foram 2 anos onde eu não tive mar. E aqui tenho essa ligação com o mar. É algo muito pessoal, mas é algo que eu sinto e que me faz bem. Depois, toda esta história deste clube maravilhoso, o projeto que aqui está, a comida é excelente, não há grande diferença para a comida portuguesa, portanto a adaptação, a língua também ajuda, obviamente, em especial o meu staff, seja no Equador que no México, a língua espanhola estava perfeitamente à vontade, eles nem tanto, mas a língua também é uma barreira que passámos bem, e depois as pessoas têm ajudado bastante. Os clubes, as cidades, as empresas são feitas por pessoas. Melhores pessoas fazem melhores projetos, pessoas mais competentes e profissionais fazem melhores projetos, mais competentes e profissionais, outras, ao contrário, também o fazem. Portanto, aqui tem sido extraordinário, uma adaptação facílima. A zona e a parte que nos custou mais de adaptação foi no México. Equador muito rápido também, no México custou-nos um bocadinho mais, mas aqui fantástico até agora, só posso dizer bem. A única coisa que posso dizer mal é que não conseguimos treinar. Só jogamos, recuperamos e não dá para treinar. E como eu disse antes, o treinador português tem esta paixão e esta fixação de treinar para jogar como treinamos, e não está a ser fácil. Este programa é-lhe oferecido por Churrascão Steakhouse. Compre o seu frango sem sair do automóvel com o serviço drive-thru. Tiago Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €. O que é que amanhã tem
seda tem, corrente de ouro tem, tem bata rendada tem saia engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém, como ela requebra. Havia uma luso-brasileira que ficou famosíssima aqui no Brasil e também em Portugal, que era a Carmen Miranda, que perguntava o que é que a baiana tem nessa música. E eu apetece-me perguntar ao Renato Paiva, já lhe fiz esta pergunta ontem, o que é que o treinador português tem para despertar tanto interesse nos dirigentes e nos clubes brasileiros atualmente? Se me perguntares agora, sem querer entrar em quem é que é melhor e quem é que é pior, mas na descrição do treinador português, a principal característica que o treinador português tem, para além de ser um estudioso do jogo, e eu acho que nós, para ensinarmos algo, seja no futebol, seja em que matéria e área for, nós temos de dominar aquilo que ensinamos. Eu acho que o treinador português é um treinador muito apaixonado pelo jogo. É um conhecedor profundo do jogo, mas que depois consegue fazer esse transporte e essa ligação com o treino. É depois alguém muito criterioso com o treino, muito detalhista com o treino, e esta ligação treino-jogo permite que haja uma fluidez muito grande do teu trabalho e que tu possas, aquilo que trabalhas em treino, vejas muito no jogo. Depois, se gostas mais, se gostas menos, já é outra questão. Mas o que eu acho é que o treinador português tem uma marca, uma imagem. Se é jogo mais direto, se é jogo mais elaborado, mas está aí. Porquê? Porque o treino é o veículo claro de passagem dessa ideia de jogo. Depois, há uma característica que é absolutamente fundamental, que para mim foi claríssima quando chegámos ao Independiente e que nos deu logo uma grande vantagem, que é a nossa adaptabilidade ao contexto. Nós não queremos chegar e porque chegamos da Europa ou de Portugal, ou seja, de onde for, e porque achamos que sabemos tudo e que temos razão e que somos melhores, chegamos e mudamos tudo. Não. Nós temos que perceber primeiro o contexto e a realidade por onde vamos, coisas que são intocáveis, coisas que não são intocáveis. Se há coisas intocáveis que estão relacionadas com a cultura, com a tradição, com o país, com a pessoa que vive nessa realidade, também há coisas para nós intocáveis naquilo que é o rendimento de uma equipa de futebol. E, portanto, é estas duas, as sinergias entre estas duas áreas que são intocáveis, que nós criamos uma ligação e é daqui que vem a adaptação. Nós adaptamos àquilo que é o indivíduo, a realidade e o contexto, o máximo possível, mas depois também fazemos que o indivíduo se adapte o máximo possível àquilo que são os nossos ideais de rendimento de uma equipa de futebol e que estão conectados com alimentação, com pontualidade, com intensidade e capacidade de estar no treino, de treinar e não ir ao treino, que há uma diferença entre isso, exatamente porque nós lhes fazemos sentir que o treino é um veículo fundamental para a nossa melhor ou pior forma de jogar. Portanto, esta é aquilo que eu acho que é, no geral, são as grandes valências do treinador português e que depois há melhores e há piores, como em todas as profissões e como em todas as nacionalidades. Depois de se ter sagrado campeão no Equador e de uma curta passagem pelo futebol mexicano, Renato Paiva destaca as diferenças entre o futebol sul-americano e europeu, em particular uma, de forma violenta. Eu acho que aqui o imediatismo do resultado ganha contornos violentos, na minha opinião. Violentos naquilo que é como se trata os profissionais, violentos naquilo que é a estabilidade de um clube de futebol e de um projeto. E aqui é uma loucura, a questão de 3, 4 maus resultados e já estás fora. E muitas das vezes não é o mudar e o mudar tão repentinamente que te vai ajudar a melhorar, a não ser que os problemas sejam claros e bem definidos. Acho que o grande problema, na minha opinião, do futebol brasileiro é o imediatismo e esse imediatismo claramente ligado com o resultadismo. Não há muita paciência para olhar porque se ganha, porque se perde, perceber como se ganha e como se perde, e isso são muito partes de identificação digital do teu trabalho. Depois, dentro do campo, sinto que na Europa a exigência é mais tática do que aqui.
A Europa, às vezes até demais. Eu costumo dizer que na Europa é tão tático, que tu acabas por castrar um jogador em muitas coisas que são da sua criatividade, da sua genialidade. Nós, quando chegámos ao Equador, o primeiro ponto de equilíbrio que eu passei, porque eu conhecia melhor o futebol sul-americano que a minha equipa técnica, foi: meus amigos, nós temos que nivelar muito bem o que vamos passar a nível tático para que isso não sufoque o jogador em termos de qualidade individual. Portanto, levar ali ao ponto limite, mas também deixar margem para que o jogador aqui, porque o jogador sul-americano é conhecido pela sua habilidade, pela sua capacidade técnica, pela sua criatividade, e tu não podes cortar aquilo de bom que eles têm. Portanto, eu acho que aqui promove-se mais a individualidade, dá-se mais liberdade que o jogador decida, e os jogadores desenvolvem-se mais rapidamente também, por isso mesmo os jovens, não havendo uma castração tática tão grande como se faz na Europa. Renato Paiva gosta de manter o contacto, tanto quanto possível, com os treinadores portugueses no Brasil. Mas há um com quem sente uma afinidade maior, que nasceu de uma amizade improvável em Portugal, quando era treinador do Benfica e ele estava do lado do eterno rival Futebol Clube do Porto. A relação mais próxima é de longe com o Luís Castro. É uma relação que vem, é uma amizade até improvável. Eu, treinador do Benfica, o Luís, diretor técnico da formação do Futebol Clube do Porto. Uma empatia sempre desde o início. A gente ganhava e ele sempre um cavalheiro, como sempre foi, a dar os parabéns. O Futebol Clube do Porto ganhava igual, da minha parte. Gerámos uma amizade muito bonita, é uma pessoa com quem eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar e admiro bastante. E estou muito feliz que ele esteja no treino, porque ele teve algum tempo fora do treino e acho que era, como está provado agora, é muito mal emprego. Apesar de ele ter feito um trabalho notável como projeto de formação no Futebol Clube do Porto. Com o Abel vou trocando mensagens, porque tivemos um outro contacto quando foi da pandemia, fizemos uma videochamada promovida pelo André Horta e pelo Ricardo Horta, quando foi treinador deles no Braga, e eu sou... Com o Ricardo e com o André somos quase família, porque também trabalhei com eles no Benfica. E o Abel, fizemos uma chamada uma tarde inteira com o quadro tático na parede, não podíamos sair de casa, eu, ele e o Nuno Campos, o adjunto do Paulo Fonseca. Nasceu daí não uma amizade, não temos contacto, mas pronto, uma proximidade. Depois o destino fez-nos adversários, eu no Equador e ele no Palmeiras, para a Libertadores. E a partir daí fizemos amizade, estamos em contacto, vamos falando, questão dos jogadores, questões pontuais. Eu muito feliz e como português e como treinador muito orgulhoso pelo que ele está a fazer aqui no Brasil. É absolutamente notável e fantástico o que ele faz, não tendo as mesmas armas que têm outras equipas, neste caso o Flamengo para mim. Outra vez na Supercopa nota-se, a nível individual, eu acho o Flamengo muito mais equipa tem muito mais qualidade o elenco do Flamengo que o do Palmeiras, mas depois aquela fortaleza coletiva, aquela fortaleza como equipa é algo que é uma imagem de marca do Abel e que lhe tem dado tanto, e portanto, com o António também uma outra troca de palavras, porque o António, quando estava no Atlético Paranaense, foi adversário da Liga de Quito quando eu estava no Equador e pediu-me algumas informações. Trocámos, o António também viu alguns treinos enquanto eu estava no Benfica. E, portanto, também tenho ali um outro contacto. O Vítor não conheço, o Ivo também não conheço. Portanto, basicamente, são estes os pontos de referência que eu tenho aqui no Brasil. Parabéns pelo trabalho de ontem. Reforçar aquilo que vos disse antes, manter o foco, manter o caminho,
Foi essa crença, depois das 2 derrotas, que nos fez ser muito competentes no jogo de ontem, em grande momento do jogo, mas, como já sabem, quarta-feira já há outro e sábado já há outro. Portanto, passou o foco, 3 pontos, mais um passo na afirmação daquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é o nosso caminho. Continuar a acreditar no trabalho e em vocês mesmos. Este programa é-lhe oferecido por Churrascão Steakhouse. Compre o seu frango sem sair do automóvel com o serviço drive-thru. Tiago Workwear Fabric Solutions. Ginásio Bombeiros de Famalicão. Treina por apenas 29,90 €.